ele é o mesmo. E a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui está em Eclesiastes, capítulo 7. E pode colocar aqui, fazendo um favor? Tem a Bíblia aqui. E o versículo de número 2. Porque eu fiz uma promessa para Deus. Que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade e puder falar um pouco do meu pai, eu falaria, porque o meu pai foi um testemunho de uma transformação. Porque Deus transformou meu pai. Só nós que convivemos com ele sabia quem ele era. E cada um no meio da família sabe quem o outro é. E ver a transformação do meu pai, como diz assim, da água para o vinho, é Deus. Então, tudo que eu posso até mesmo falar dele, algumas pessoas podem dizer assim, não vai falar da Bíblia? Testemunhos de homens e mulheres de Deus. E a nossa vida é um testemunho. Então, quando a gente fala do nosso testemunho, estamos falando de Deus. Estamos falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E esse texto eu costumo ministrar em cada velório que vou. Pastor, o senhor está aqui no velório? Não. Mas eu quero deixar uma reflexão aqui a respeito desse texto que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Esse texto é muito lindo, quando a gente começa a olhar ele profundamente. O que é que esse texto está nos mostrando? Quando a gente vai a um velório, é claro que eu não estou num velório, está entendendo? Mas eu quero trazer uma reflexão aqui, porque nesse texto aqui diz que é melhor estar na casa de Deus do que... Aliás, é melhor estar na casa do luto do que estar na casa do banquete, onde há festas, diversão, bebidas. E a gente percebe que as pessoas, elas têm o costume de achar que Deus os ama mais, Deus tem um apreço maior por eles, porque eles podem fazer o que bem assim quer da sua vida. Quando se entrega aos vícios, à prostituição, à imoralidade, quando elas se divertem de todas as formas, de todas as maneiras, entrega o seu corpo e cada parte do seu corpo para se autodestruir. E ainda assim pensam no seu coração, na sua mente, que Deus assim o ama da forma que eles são e que estão. E aí eles complicam tudo, porque Deus, Ele ama, mas a forma que eles agem com as suas vidas deve ser refletida de forma mais profunda, porque a vida é obedecer a Deus, é estar com Deus. Você está entendendo? E quando as pessoas vão levando a vida dessa forma, elas não conseguem refletir nisto, porque diz que é melhor estar na casa do luto, porque na casa do luto você reflete a vida. E você fora dele, você não consegue refletir a vida. Você não consegue imaginar a imensidão da vida. E aqui diz que no luto é o fim de todos os homens. Mas aqui nós podemos aprender 3 coisas profundas. Eu quero falar para vocês. Quando se fala desse texto, está falando que os vivos aplicam ao seu coração. O quê? Essa reflexão. Primeiro, que reflexão? Quem é Deus? Então, como igreja que é viva diante de Deus, quem é Deus para você? Quem é o Senhor? Ele é soberano, Ele é poderoso. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é um Deus de milagres, que Ele é um Deus de transformação, que esse Deus, Ele é vivo nos corações daquele que realmente o ama e que o respeita e que o honra. E nós precisamos honrar a Deus de todo o nosso coração. Então devemos refletir em Deus.
refletir em Deus. Quando eu penso no meu pai, eu penso nisto. Por isso que eu trouxe esse versículo para não falar de luto, mas falar da vida. Que Deus é a vida, o Senhor Jesus é a vida, Ele habita dentro de você, o Espírito Santo é a vida, Ele jorra como água viva dentro do seu ser, e quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, quando você tem um contato pessoal com Ele, você jamais vai levar a sua vida de qualquer jeito, a sua vida vai ser para adorar a Deus, independente das circunstâncias, das situações, você sabe que Deus é um Deus que vai se manifestar. Então, preste atenção, reflita nisto, memoriza isto, que Deus é único, Ele é Senhor, é soberano, é poderoso, Ele é grandioso e Ele é um Deus de milagres. Segunda coisa que nós podemos refletir nesse texto, quando nós chegamos na casa do luto, né? Que é claro que nós não estamos, mais uma vez, deixa eu ser repetitivo aqui, mas quero mostrar para você que devemos refletir na nossa família. Como está a sua família? A família vai bem quando a gente reconhece e honra a Deus. Então a família é a base depois de Deus. Porque quando você não está bem com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, você jamais vai bem em uma outra área da sua vida. Por mais especial que você seja e tenha dons, talento, se você não estiver bem com a sua família, você não estiver bem com Deus e com a sua família, não está bem com nada. Parece que tudo se acaba. E parece que a gente quer até mesmo sumir, desaparecer, quer morrer, porque não está bem com a família. Então você precisa conhecer a Deus, estar bem com Deus, e você reconhecer que a sua família é uma base forte, que a sua família é especial. Jó 1, 4 e 5 diz que Jó, ele oferecia sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos, só em pensar que eles haveriam de ter cometido algum pecado. Jó cercava a sua família e os seus filhos, porque Jó sabia e entendia que a família era a base de tudo depois de Deus. Então eu quero falar para você, reflita nisso. Quem é a sua família para você? Você tem valorizado a sua família? Quero falar para você, se você não tem orado pela sua família, ore pela sua família. Busque ao Senhor em nome de Jesus. A minha reflexão está passando do tempo, né? E a terceira coisa, dentro desse versículo, eu fiz o velório do tio do Lucas, tem mais ou menos vai fazer acho que um mês, e eu trouxe essa reflexão dentro do velório: Deus, família e depois amigos, porque aqui você pode refletir essas três coisas. Claro que Deus me trouxe aqui no meu coração essas três coisas sempre para mim, mas você pode refletir todas as outras coisas, porque ali é o fim de todos os homens. Então você precisa ter bons amigos. E quando eu saio de São Paulo, que chego aqui, eu encontro não só irmãos, mas aqui eu encontro amigos. Vocês são amigos, graças a Deus. E eu tenho certeza que nós estamos nas suas orações, como vocês também estão nas nossas orações, porque vocês são uma igreja amada por nós, graças a Deus. Vocês são bênção, vocês são inspiração. E continue e faça amizade, considere as suas amizades e tenha respeito pelas suas amizades, porque quando fechamos os nossos olhos, essas três coisas precisam estar juntas: Deus, a família e os amigos. E tem poucos, quando fecham os